tema drogas foi, como a Maia falou, foi uma sugestão de um frequentador da casa. E o subtítulo eu coloquei Sensações versus Espiritualização. Ao longo da palestra a gente vai perceber o que é isso. Significado. Qual o significado de drogas? Na verdade, drogas têm diversos significados, mas o mais comum e que abrange melhor o tema da noite é o que está escrito ali. Substâncias ilícitas que provocam dependência, afetam o sistema nervoso central e modificam as sensações e comportamento do indivíduo. Ou ainda, substâncias lícitas, como álcool, o tabaco, medicamentos de tarja preta. Ou seja, qualquer substância, sejam elas lícitas ou ilícitas, mas que alteram o nosso sistema nervoso, alterando o nosso comportamento e causando uma dependência química, é considerada uma droga. Ao longo da história, as drogas elas sempre foram utilizadas. No livro Eu Me Amo, Eu Não Tenho Vícios, na verdade é um livro de Valdo Franco, numa palestra que ele fez em Baltimore, nos Estados Unidos, e na verdade é uma transcrição desse seminário que foi feito. É um livro bem curtinho, fácil a leitura. E nesse livro consta, ele comenta que ao longo de toda a história da humanidade, várias drogas sempre foram utilizadas, mas para fins, muitas vezes, terapêuticos, que é o caso da heroína e da cocaína. O haxixe sempre foi muito utilizado na cultura oriental, na China, naquela região, o álcool, o tabaco na cultura europeia e na americana. Contudo, em 1960, que começou, a droga mesmo começou a ser utilizada de uma proporção maior. Principalmente as drogas alucinógenas, que era o LSD, que era o mais comum na época do movimento hippie. Nessa época, os jovens, eles optavam por usar o LSD justamente porque eles davam uma sensação de euforia, de liberdade. E o preceito, a cultura daquela época pedia muito isso, essa sensação de liberdade. Tudo que gerasse eram consumidos exageradamente. E o LSD causava estados alterados de consciência, um prazer exagerado. Foi nessa época que surgiram os gurus místicos, muito comum nessa época nos Estados Unidos, porque eles usavam o LSD para entrar em transes de consciência. Em 1980, o consumo ele foi perdendo controle. O que era restrito à comunidade hippie tomou uma proporção gigantesca. E foi na década de 80 que começou a formação dos cartéis de droga, cartéis na Colômbia, de Medellín, entre outros tantos. E começaram a movimentar bilhões e bilhões de dólares. E aí começou o processo da comercialização em grandes massas da droga. Quais são as drogas mais conhecidas? As mais consumidas são as drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco. Mas tem as drogas ilícitas, como crack, que é um derivado da cocaína, maconha, a própria cocaína, o LSD, êxtase, o Boa Noite Cinderela e outras drogas. Em março desse ano, a Polícia Civil de Santa Catarina levantou um alerta à comunidade porque já estava entrando no Brasil uma droga chamada Purple Drink. Essa droga, na verdade, ela é muito utilizada nos Estados Unidos, mas começou agora, no início do ano, a ter uma comercialização através das comunidades sociais, à venda. E o que é essa Purple Drink? Mistura-se refrigerante com 2 xaropes, um para gripe e outro antistamínico, que é xarope para alergia. E a mistura desses componentes dá uma alteração, uma euforia. Lá nos Estados Unidos, essa droga é muito utilizada, essa mistura de medicação, de substâncias. Chegou ao ponto que em 2014, o fabricante do medicamento, que é o xarope para gripe, à base de codeína, ele retirou o medicamento do mercado, devido ao excessivo consumo com os efeitos de euforia para a droga, nos bailes. Os
são divididas de acordo com a natureza da droga. Por exemplo, as drogas naturais, quais são elas? São aquelas que surgem a partir de plantas, que é a cannabis, que é a famosa maconha, e o ópio, que vem das flores de papoula. Existem as drogas sintéticas, que são produzidas em laboratórios de forma artificial, que são os comprimidos de LSD e os êxtases. E as drogas semissintéticas, o que é isso? É a mistura de droga natural com sintética, ou seja, são drogas que vêm a partir de plantas, mas que são utilizadas procedimentos em laboratório para alterar a composição, que é o caso da cocaína e da heroína. O que as drogas causam? Dependendo da droga, ela vai ter um efeito específico. Por isso que existem, por exemplo, nos dependentes químicos, existem, eles normalmente vocês têm muita discussão, gente? Eles normalmente optam por um uso específico, justamente pela sensação específica que ela causa. As drogas depressoras, como a heroína. A heroína, para quem não sabe, é uma droga injetável. Ela é feita também a partir do ópio, que é da flor de papoula, e ela vai diminuir o raciocínio, a concentração, vai dar uma sensação exagerada de calma, de tranquilidade, uma sonolência, um relaxamento extremo. É uma das drogas atualmente mais consumidas nos Estados Unidos. Tem as drogas estimulantes, que têm um efeito oposto, que é o caso da cocaína. Ela provoca uma intensa euforia, uma sensação extremada de poder, de excitação, e aumenta, consequentemente, a frequência cardíaca, e a pessoa perde momentaneamente a noção de realidade. E tem as drogas que são perturbadoras ou alucinógenas, que é o LSD, a maconha e o êxtase. Ou seja, elas dão alucinações. Dá uma sensação, a pessoa perde a sensação de tempo, de espaço, ela vai caminhar metros, ela tem a sensação que ela está caminhando quilômetros, como se ela estivesse flutuando, então dá toda uma alteração na parte orgânica. A pessoa pode sentir um enorme prazer ou um enorme medo, dependendo da intensidade do uso e da composição orgânica da pessoa. E dá delírios desde de roubo a perseguições. Quais são as consequências do usuário a longo prazo? São diversas. Desde a propensão ao câncer, lesões no fígado, câncer no fígado inclusive, doenças contagiosas, no caso das drogas injetáveis, como a heroína, por exemplo. Então, hoje está tendo um aumento em alguns países no número de incidência de AIDS, justamente pela transmissão pela seringa, que é utilizada por várias pessoas, e hepatite C. Alterações na capacidade de pensar. Então, a pessoa, o consumo excessivo da droga, continuado da droga, ela vai gerar destruição dos neurônios. E vai dar uma maior propensão a doenças psiquiátricas, como psicoses, depressão, esquizofrenia. Vai dar problemas cardíacos, porque ela vai alterar muito o batimento cardíaco, então altera a pressão sanguínea, geralmente eles têm uma falência e morrem por infarto, e um mau funcionamento dos rins. Quais são os sintomas de uma overdose? A overdose é a over, ou seja, um excesso de consumo da droga, que se não for socorrido a tempo, o usuário, ele gera falência múltipla dos órgãos e morre. Então, a overdose, a pessoa vai sentir uma euforia extremada, vai perder completamente o controle emocional, vai ficar agressivo, extremamente nauseado e começar com sangramento do nariz. Ainda com esses sintomas, ainda se ele for socorrido de urgência, ainda tem possibilidade de reversão. Caso contrário, é óbito. Muitos usuários, principalmente aqui no Brasil, usuários de crack, na Cracolândia, em São Paulo, que o crack, por ser um derivado da cocaína, o custo dele é muito baixo. Então, pessoas de baixa renda, principalmente moradores de ruas, fazem muito uso do crack. E como ele é restos de cocaína, teoricamente, ela é mais pura, o crack ele é muito mais agressivo. Tanto que quem consome crack, geralmente, 1/3 dos usuários de crack, eles morrem entre 5 e 10 anos.
Eles não passam disso devido à agressividade da droga. Mas muitos moradores de rua, a gente vê grávidas que estão na rua justamente pela dependência da droga, do crack, e elas engravidam na rua e continuam consumindo a droga na rua, e mesmo gestantes, né? E o que isso vai proporcionar? Desde um parto prematuro ao aborto, a alterar o crescimento do feto. Geralmente o feto ele vai ser um feto bem pequenininho, com baixo peso. Quando não tem uma malformação congênita, ou seja, ele pode nascer com amputações. E o mais curioso, o feto ele recebe a droga via cordão umbilical. Então, quando ele nasce e ele não recebe a droga mais, porque ele não vai ingerir a droga quando bebê, ele vai sofrer a síndrome de abstinência. Ou seja, ele vai sentir falta da ausência do produto no organismo. Então, o bebê ele vai começar, os sintomas de uma síndrome de abstinência de um bebê, ele vai começar a chorar muito, ter irritação, dificuldade de respirar, dificuldade de dormir, dificuldade de alimentar. Então, nesses casos, ele precisa de uma internação justamente para efetuar o processo de desintoxicação. Esse gráfico, ele é só os tipos de droga de acordo com os danos que é causado ao usuário e os danos que é causado a outras pessoas. A tarja branca significa que é os danos que é causado ao próprio usuário, que é no caso do álcool, ou seja, o álcool ele causa um dano exacerbado a ele próprio, ao usuário, e a parte amarela um dano aos outros. A heroína, o crack, metanfetaminas, que são os comprimidos, cocaína, tabaco, anfetamina, maconha, o Boa Noite Cinderela, por exemplo, o dano ao usuário é mínimo. A gente sabe que ele é muito utilizado justamente para dopar meninas quando estão nas noites e para serem estupradas posteriormente, né, que dá uma amnésia. Anabolizantes, êxtase, LSD, justamente porque tem alucinações, então tem uma possibilidade maior de agressões, e os cogumelos, chá de cogumelo. A ONU ela tem um departamento que é responsável só por análise do consumo de drogas no mundo e crimes relacionados à droga, chama UNIDOC. E todo ano eles fazem relatórios anuais em relação a todos os países. O relatório de 2015 diz que 243 milhões de pessoas, ou seja, 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, fez uso de drogas ilícitas em 2013. E 187.100 mortes estão diretamente causadas pelo consumo de drogas também em 2015. Ou seja, a relevância, 5% da população mundial. Esse é um gráfico da América Latina. Então, mostra o consumo de cocaína na América Latina. O Brasil está em laranja. Então, a gente observa que hoje o Brasil é o maior consumidor de cocaína no mundo. Corresponde a 33% da América Latina, desse gráfico, mas no mundo também. E atrás fica a Argentina com consumo de 25%. A cocaína, em geral, ela está tendo uma queda no consumo no mundo, mas, em contrapartida, está tendo um aumento do consumo das drogas sintéticas. Êxtase, LSD, os comprimidos. Então, estão crescendo essas drogas sintéticas. Mas, o Brasil, a situação é justamente oposta. No Brasil, está crescendo a quantidade de usuários de cocaína, justamente pelo baixo preço. Cocaína antigamente era cara, era droga de elite. Hoje não. Hoje qualquer pessoa tem acesso a cocaína. Então o preço ficou congelado em relação à inflação. Então isso faz com que tanto o crack quanto a cocaína estejam aumentando aqui no Brasil. O Brasil é considerado o país com o maior número de usuários de crack do mundo. Só para vocês terem uma noção. Esse é o mesmo levantamento que é feito também pela UNIDOC, mas em parceria com a Unifesp, que é de 2011. E diz falando da droga no Brasil, para ver assim, a relevância do problema. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados, estando apenas atrás dos Estados Unidos. 20%
do mercado mundial da droga é aqui no Brasil. Ou seja, antigamente o Brasil era rota de tráfico, mas era a cocaína que era produzida na Bolívia, no Peru, na Colômbia, vinha para o Brasil para ir distribuir tanto nos Estados Unidos, América do Norte, quanto na Europa. Hoje não. Hoje a gente já tem 60% da droga que é fabricada na Bolívia consumida aqui. Ou seja, hoje não é rota de transporte. Hoje nós somos extremamente consumidores da cocaína. E 6 milhões de brasileiros experimentaram cocaína ou crack em algum momento da vida. Incidência dos consumidores de cocaína no Brasil em relação à região. A gente vai ver que a região sudeste é a região com maior consumo de cocaína no Brasil, corresponde a 46%. Vindo diretamente atrás, o Nordeste com 27%. Em contrapartida, Centro-Oeste e Norte 10% e o Sul 7%. O Hospital Albert Einstein fez uma pesquisa em 2002 justamente para saber se o consumo de bebida alcoólica, de tabaco, tem alguma relação em adolescentes com a iniciação no uso da maconha ou da cocaína. E eles descobriram que adolescentes que consomem álcool ou fumam, eles têm uma maior propensão de experimentar maconha. Nesse primeiro gráfico, mostra essa parte verde, são os não usuários de álcool e de tabaco. Então, entre os adolescentes que não usam álcool e tabaco, somente 0,6% vai experimentar a maconha. No outro gráfico, já mostra 71,6% são os usuários de álcool e tabaco, dentre eles, somente 28% já consomem, já vão experienciar com a maconha. Ou seja, adolescentes que bebem e que fumam são mais propensos a experimentarem outras drogas. O mesmo em relação ao outro gráfico. Lá mostra, essa parte amarela, mostra os não usuários de maconha. Essa primeira pizza aí. 99,6% de não usuários de maconha, eles não vão experimentar cocaína, mas 0,4% vão experimentar. Mas se eles são usuários de maconha, 28% vai experimentar cocaína. Ou seja, se você já está no meio de ingestão de bebida alcoólica, de cigarro, a propensão de você experienciar com a maconha é muito maior. Se você já fuma maconha, a possibilidade de você cheirar cocaína é muito maior, até porque você já está no meio. O primeiro contato, aqui no Brasil, geralmente é a partir dos 18 anos. Apesar que, em todas as pesquisas, tem incidência de adolescentes a partir de 13 e 14 anos. Mas a grande maioria, o primeiro contato é aos 18 anos. E esse contato muito cedo com a droga vai fazer com que aumente o risco de uso de outras drogas ao longo da vida. E isso vai potencializar também o aumento de doenças psiquiátricas. Então, depressão, esquizofrenia. Por quê? Porque o organismo dele está mais prematuro e vai ficar mais tempo ingerindo essas drogas. Naquele livro de Divaldo Franco, Eu Me Amo, Eu Não Tenho Vícios, ele conta o caso de Karen Anquila. Karen Anquila era uma adolescente de 16 anos, de Nova Jersey, e ela era uma adolescente comum, normal, e começou a experienciar drogas. Os pais não sabiam e ela foi socorrida pelo serviço de urgência com uma overdose. O serviço de urgência conseguiu ressuscitá-la, só que ela ficou com danos irreversíveis no cérebro. Ela ficou no estado vegetativo com auxílio de respirador, foi entubada. Então ela não conversava, não mexia, em coma induzido em casa. Então foi feito, os pais dela fizeram uma UTI dentro de casa e ela ficou nesse estado vegetativo por 8 anos. E os pais, já não tendo mais condições de arcar com os custos de saúde por conta do tratamento, que era caro, eles recorreram à Corte dos Estados Unidos solicitando que fosse feito, autorizado, fazer a eutanásia em Anne. Só em Karen. Só que, naquela época, o estado de Nova Jersey não aceitava a eutanásia. Então, eles entraram com esse processo.
Inicialmente, a corte não aceitou o processo de eutanásia, então eles recorreram à Suprema Corte, alegando justamente não haver mais condições e, na visão deles, dar um descanso para a Karen, né, já que ela não tinha a menor possibilidade de vida. A Suprema Corte, então, deu o aval que eles pudessem realizar o processo de eutanásia desligando os aparelhos que deixavam na viva. E assim foi feito. Mas, para surpresa de todos, assim que eles desligaram os aparelhos, ela continuou respirando. Karen Ann, ela ficou mais 2 anos respirando sem ajuda de aparelhos. Ainda era alimentada via sonda, com alimentação parenteral, sem comunicação, sem falar, presa ao corpo, mas respirando sozinha por 2 anos, quando ela morreu. Divaldo, ele ficou sabendo desse caso na época, e ele estava fazendo uma visita a Chico Xavier quando ele ficou sabendo desse caso. E ele questionou esse caso, teve muita repercussão na época, justamente pela capacidade da jovem de conseguir respirar, né, sem a ajuda dos aparelhos, e Chico falou. Chico era um médium extraordinário, e depois de alguns segundos de meditação, Chico esclareceu que Karen, ela era um espírito que já cultivava o vício em outras reencarnações. Então, o poder do vício que Karen tinha atravessou de uma reencarnação para outra. Então, ela não tendo no meio social, não tendo a educação devida, tendo uma facilidade de acesso à droga, ela voltou a usar. Sendo que na reencarnação anterior, no caso ela morreu de heroína, na reencarnação anterior ela fazia uso de álcool e outras drogas da época. Mas, tendo a oportunidade, ela voltou a se viciar na encarnação atual. Tanto que culminou na sua desencarnação, né? Mas nem todos os casos de dependentes químicos hoje não quer dizer que eles são dependentes químicos em outras encarnações. Ou seja, sempre há uma primeira vez. Então, sempre há uma experimentação da droga em uma primeira vez. Lógico que grande parte, pela facilidade de acesso, pela tendência que já trazem, eles podem repercutir, que é o caso de Karen, e fazerem usos da droga numa encarnação precedente, numa encarnação posterior. Mas isso não quer dizer que isso é regra geral para todo mundo. Essa é uma frase de Joana de Ângeles que eu achei bem interessante. Ela fala assim: na psicogênese da drogadição, ou seja, a origem da drogadição, encontra-se o espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Isso a gente pode bater martelo. Geralmente, todos os viciados, seja em drogas, seja em comida, seja em multimídia, qualquer vício é uma fuga da realidade. Isso é certo. Então, geralmente, principalmente adolescentes, que é a maior faixa etária, mas assim, qualquer jovem que busca o consumo de droga, ele está fugindo de uma realidade que ele não aceita. Seja conflitos familiares que ele não aceita, seja a vida socioeconômica que ele não gostaria de ter, seja uma briga com o namorado que ele não suporta aquela situação para ele que é conflitante. Então ele vai buscar na droga aquela sensação de euforia, ou aquele relaxamento, para ele não pensar no problema que ele tem. Então isso é taxativo para todas as pessoas. Geralmente, a busca pela droga é justamente, em alguns casos, conflitos no lar, como eu acabei de dizer, ou seja, tem um problema em casa, não estou conseguindo pensar, não vou para a droga, vou fumar um baseado, porque aí eu vou ficar relaxado, não vou pensar em nada. Ou seja, é uma fuga de um problema que você não consegue resolver. Mas também pode ser por uma afirmação da personalidade. Aquele jovem inseguro que quer fazer parte de um grupo, e para fazer parte de um grupo, já que ele é tímido, inseguro, ele, usando a droga, como dá uma sensação de euforia, de poder, ele dá uma sensação de autoafirmação da personalidade. Geralmente, como eu disse, é fuga da realidade mesmo,
ou pode ser uma necessidade inconsciente de autodestruição. Então, em outras encarnações, muito provavelmente, ele já traz isso de outras vidas, uma necessidade de se destruir por culpas de passado e várias outras coisas que muitas vezes também são endossadas por obsessores. E, como eu disse, se é utilizado em outras encarnações, isso vem como hábitos milenares. Então, se não for educado, esses hábitos não forem modificados, ele terá uma tendência maior de executar a mesma coisa da encarnação precedente. Para ficar mais claro, quando a gente reencarna, o objetivo da nossa reencarnação é corrigir imperfeições. Imperfeições que a gente tem como espírito. Com isso, a gente vai adquirindo novas experiências numa nova encarnação, para a gente se libertar de certos atavismos, de certos entraves de outros tempos, de outros momentos, de outras encarnações. Isso faz com que a gente evolua, que é uma evolução que a gente fala do psiquismo, ou seja, da mente do espírito. Para facilitar, acho que muita gente aqui já fez básico, sistematizado, então vamos fazer só um ganchinho lá. A gente evolui, quando Deus cria o espírito, ele cria o espírito a partir do mineral, que ele evolui para o vegetal, passa pelo animal, até humanizar, se transformar em homem e ele ir para o estado de angelitude. Só que muitas vezes, quando a gente vê isso no curso básico, a gente fala, não, a gente está próximo a anjo, então a gente está mais perto do final do que do início. Mas não é bem assim. Quando a gente está na fase mineral, o psiquismo ele vai aglutinar certas moléculas como se fosse uma semente. Quando a semente ela começa a crescer, ela vai soltando brotos para cima, raízes para baixo, buscando os tais minerais para transformar a semente e se transformar no arbusto. Quando a gente chega na fase vegetal, a gente vai desenvolver a sensibilidade. E depois, bilhões e bilhões e bilhões de anos, a gente passa para a fase animal, onde tem o princípio da inteligência, né? Mas principalmente a presença maciça do instinto, que vai fazer com que a gente busque preservar a nossa vida, busque o alimento, procrie. Isso tudo são como se fossem as leis de Deus regendo através do espírito do animal. E bilhões e bilhões e bilhões de anos depois, a gente nasce homem, para desenvolver a inteligência plena. E na fase angelical, a gente vai desenvolver a intuição, uma consciência cósmica. Ou seja, aí a gente pensa, não, então a gente está mais perto do final do que do início. Mas para os cientistas, a gente tem 3 fases. Fase fisiológica, fase intermediária e superior. Fase fisiológica é aquela fase que o que predomina são as sensações. Então as sensações é o quê? Comer, as sensações primárias que a gente tem. Comer para se manter nutrido, dormir para descansar e fazer sexo para procriar. Então, geralmente, quando a gente está na fase fisiológica, a única coisa que nos move é comer, dormir e fazer sexo. Isso, para muita gente hoje, isso basta. O resto nem precisa tanto. Quando você evolui um pouquinho, você já vai na fase intermediária, que já tem a sensação e tem a emoção. São os princípios já do sentimento. E numa fase superior, também vai ter a sensação, baseados nos 5 sentidos que a gente tem, mas a predominância vai ser da emoção. No caso do vício, do drogado, ele fica muito mais preso às sensações, que são as sensações do reino animal, de comer, da parte material, de comer, de praticar o sexo, de dormir e sentir o prazer, ou seja, ele está muito mais preso a sentir as sensações corporais e orgânicas. Tanto que ele busca a droga para ter a sensação da euforia ou do relaxamento. Por quê? Porque ele está preso ainda às sensações. Consequentemente, isso vai lesar, o consumo excessivo da droga vai lesar o perispírito e numa próxima encarnação eles vão nascer com problemas, muito frequentemente com problemas orgânicos. Então nascem desde deformidades intelectuais, deformidades físicas, que justamente é o momento que a espiritualidade entende
que é o momento do espírito dele refletir. Porque quando a gente vê uma criança especial, uma criança que não move, que só olha, que não comunica, a gente pensa, nossa, coitado. Mas o espírito, ele está lúcido. Ele está vendo tudo, ele está entendendo tudo. Ele que não consegue comunicar com a gente e a gente acha que ele não está entendendo nada. Mas o espírito, ele está lúcido, ele está preso no corpo que ele não consegue comunicar. Ou seja, em outra existência ele teve um corpo sadio e usou desse corpo, usou através do corpo e das sensações justamente contra ele próprio. Então hoje ele vem num corpo deformado, com a intelectualidade deformada, justamente para ele ser obrigado a refletir e a preservar a vida. Ou seja, é um momento de extrema aprendizagem para o espírito. Por isso que o processo de reencarnação, quando toda criança ela reencarna, ela traz consigo hábitos que vieram ao longo de várias vidas. Então são o que a gente chama de tendência. São as tendências ruins daquelas crianças que maltratam bichos, por exemplo, que vê uma formiguinha, corre para pisar, que vê o gato, corre para puxar o rabo, que vê o cachorro, corre para jogar uma pedra. Isso são tendências ruins que a criança vem de outras encarnações. Então, cabe aos pais, aos cuidadores, aos professores, observarem e orientarem a criança, porque isso foi um hábito que ela trouxe. E se ela não for educada, educação vem da palavra educere, do latim educere, quer dizer arrancar de dentro. Ou seja, parar as arestas, criar novos hábitos. Se a família, os pais, eles não aparam essas arestas, eles não educam a criança da forma correta de se agir, o que ela vai fazer? Igual Karen fez. Vai cometer os mesmos erros. Ou seja, se foi uma pessoa usuária de drogas em encarnação, estando no ambiente propício para isso, ela vai cometer o mesmo erro. Por quê? Porque não houve uma educação, uma parada de arestas a tempo. E a única forma da gente trabalhar o processo da droga, tanto que hoje em dia é unânime, se abre a mídia, você vê que hoje a campanha antidrogas é uma falência. Porque tudo que se faz contra as drogas parece que é feito ao contrário. Cada vez o consumo é maior. Justamente por quê? Porque está se atacando o problema, mas não estão se criando novos hábitos. Os hábitos vêm de onde? Da família, principalmente do seio familiar, no processo educativo. Não adianta você combater a treva, você tem que acender a luz. Então, acender a luz é fazer o quê? É mostrar, dar uma educação moral, uma educação religiosa. Divaldo fala que que um dos casos de overdose que ele acompanhou, principalmente nos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma comunidade muito materialista, extremamente consumista, e um pai que perdeu, estava muito desolado, querendo matar certos traficantes por conta da filha que tinha sido morta também por conta de overdose. E ele escreveu um livro, mandou um livro dos espíritos com uma carta, solicitando ao pai que não fizesse isso, não se transformasse no assassino, mas que ele buscasse educar porque ele tinha outros filhos. Então, muitas vezes a gente fica tão presa a uma pessoa que tem um problema e acaba esquecendo os demais que estão juntos. Então, que ele tinha outros filhos, então era uma oportunidade para ele parar, pensar e trazer esses filhos para uma educação religiosa, qualquer que fosse. Por quê? Porque a religião, ela trabalha a moral. Hoje em dia, a gente não vê em escola trabalhando moralidade. A religião, sim, ela mostra o que é certo, o que é errado, o que se deve e o que não se deve fazer. Então, o principal processo que a gente tem que ter em relação à droga é o processo de prevenção, de criar em nossos filhos, quem não tem filho, em nossos alunos, nos nossos vizinhos, nos nossos sobrinhos, novos hábitos, entendendo também que a gente é exemplo. Então, não adianta nada a gente falar, olha, não é para mexer com drogas, se você ficar sonhar que você está mexendo com drogas, você leva uma surra. E chega bêbado em casa. E no outro dia está ressaqueado dentro de casa. Criança, adolescente não são burros. Então, o exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. Então, assim, o cuidado que a gente deve ter, como foi mostrado nas pesquisas, pai e todas as pessoas que consomem tabaco,
festas. Não tenho nada contra a cerveja como droga, com nada, viu, gente? Porque é tudo usado da medida certa. A cocaína é utilizada, a maconha é utilizada para tratamento, o álcool é excelentes tônicos para o baço, ou seja, todas as substâncias que Deus criou, lembrando disso, que tudo na vida quem criou foi Deus. Então, a maconha, a cocaína, tudo foi criado por Deus. O erro nosso está em consumir de forma equivocada as coisas que estão à nossa disposição. Então, o problema, por exemplo, a heroína, como eu disse no início da palestra, ela era utilizada para fins terapêuticos. A maconha, ela tem sido utilizada para tratamento de crianças com problemas neurológicos, que deu muito noticiário aí há uns 5 meses atrás, porque aqui no Brasil a Anvisa não liberava o uso desse medicamento que é a base de maconha. Ou seja, o problema é o vício que o ser humano traz. De usar de forma exagerada, seja uma rede social, seja comida através da gula, seja do jogo, que eles se tornam fanáticos, seja do sexo, que se tornam sexólatras, seja da droga. Ou seja, o problema não está nas coisas, o problema está na gente, que não sabe usar com educação. Minha mãe tinha uma frase sábia, que ela falava: minha filha, tudo na vida tem que ter educação. Então você pode fazer de tudo, desde que você tenha educação, ou seja, fazer na medida certa, da forma correta. Então, o problema maior do vício das drogas é justamente a dependência que o ser humano fica no consumo daquela substância, que gera um prejuízo. Tudo demais faz mal. Beber água demais faz mal, beber café demais faz mal, comer demais faz mal, ou seja, tanto o excesso quanto a falta. Então, busquemos nós, através das nossas crianças, do nosso entendimento, valorizar não só a instrução, que todo mundo faz questão do filho frequentar a escola, ter uma boa escola, mas ter esse mesmo cuidado em relação à educação moral. Que muitas vezes a gente vê pai e mãe brigando, discutindo, porque vai tirar a menina de tal escola, mandar para outra escola, porque a escola está assim, está assado, mas espíritas não trazem os filhos para a evangelização. A gente vê muito isso, não é, Marisa, que está aqui? E quando tem reuniões da evangelização, cadê os pais? Aparecem, para a gente falar como é que o filho está, quais são as tendências e tudo. Por quê? Mas muitas vezes na reunião da escola vai. Então a gente vê que são 2 pesos, 2 medidas. Valoriza muito a escola que tem que ser valorizada, a escola convencional, que é uma forma de instrução para a pessoa estudar, ter uma boa profissão, mas não esquecer da educação moral, que ela é tão importante quanto, nem mais nem menos, tão importante quanto. Porque não adianta nada estar numa escola boa, um menino inteligente, igual hoje a gente vê, médicos formados e viciados. Entendeu? Isso a gente vê muito comumente. Entendeu? Que vão trabalhar drogados. Então, assim, a gente tem que ter a mesma preocupação que a gente tem com o material, com a instrução, ter com a educação moral dos nossos filhos. Que é isso sim que vai trabalhar e vai ser o tratamento efetivo para evitar a droga. Gente, esse tema é um tema baixíssimo, é um tema muito pesado. Eu tentei suavizar ao máximo, mas como a pessoa foi bem evasiva, só colocou drogas, então eu não sabia exatamente o que ela queria. Mas só para finalizar, uma frase de Joana que diz que a educação moral é o recurso mais próprio para evitar a drogadição, ensejando segurança emocional e afetiva ao ser inquieto e inseguro no processo de sua reencarnação, trabalhando-lhe os tesouros morais que serão estimulados para a luta e para o equilíbrio. Muito obrigada a todos pela atenção.